Essa entrevista aí pro canal do Ícaro, hein? Perguntas. Primeira pergunta. Quem é Rafael Sinotes? Quem é Rafael Sinotes? Eu sou um ser humano, mamífero, bípede, e me distingo dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como as galinhas, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Segunda pergunta. Como conheceu o cubo mágico? Quando eu tinha uns 7 anos, eu acho, por aí, eu ganhei um cubo mágico. Todo mundo na minha idade tinha cubo mágico. E aí eu brincava com ele, conheci nessa época aí, mas não sabia resolver. Aí tive durante muito tempo, daí depois perdi esse aí, não sei o que aconteceu, sumiu. Depois comprei outro mais velho, e aí sempre tinha um em casa assim. Até que em 2005 eu fiquei sabendo que dava para aprender a resolver. E um aluno meu aprendeu a resolver, pedi para ele me ensinar também. E aí eu aprendi em 2005 a resolver o cubo mesmo. Terceira pergunta. Quais eram as fontes de aprendizado para reduzir o tempo do cubo quando começou? Quando eu aprendi em 2005, eu até, antes do meu aluno me ensinar, eu até procurei na internet, né, a solução e tal. Só tinha coisa escrita, não, pelo menos eu não achei, né, vídeo, nada. Era tudo escrito e era muito confuso, tudo em inglês também, que já não facilita, né. Mas enfim, depois que ele me ensinou um método básico lá, que até eu fiz os vídeos lá do como resolver o cubo com duas fórmulas, era mais ou menos isso que ele me explicou. Aí eu fui atrás de mais coisas, porque depois que eu já sabia montar ficou mais fácil, né? Daí eu procurei, aí eu achei um site chamado Speedcubing, existe até hoje, e lá tem você vai indo nos links lá de algoritmos e tal, aí tem o Friedrich todinho, F2L, OLL, PLL, todas as fórmulas, e aí eu aprendi essas fórmulas desse site, que eram péssimas na verdade, eu não sabia disso, né? Não tinha muita informação. Mas eu olhava, daí às vezes tinha três opções para um caso, aí eu pegava um menor, né? Falava, esse aqui é mais curtinho, vou fazer mais rápido, né? Então eu sempre pegava a opção menor e aprendia, e aí eu aprendi o Friedrich inteirinho. Além desse site aí que eu achei, né? Tinha outros assim, que era tipo um site que ensinava a resolver, tinha uma anotaçãozinha lá e ele falava tudo do método básico, só era difícil achar mais coisa do que o básico, sabe? Sei lá, aí depois que eu aprendi, eu já sabia, acho que o Friedrich todo, aí eu encontrei mais gente do Brasil, inclusive, que montava no fórum, que o Carlos já tinha um fórum, era um outro endereço do fórum, né, o Cubo Mágico Brasil. Era outro endereço e tal, mas o Carlos que também abriu o fórum, e aí já tinha uma galera lá. Aí que eu comecei a ver mais coisas, comecei a aprender mais, vi que os algoritmos que eu aprendi eram tudo péssimo, era tipo para fio estímulo, sabe? Eu usava SE, umas coisas que ninguém usava, eu tive que aprender um monte de coisa, era muito complicado quando eu aprendi. 4. Você pretende voltar a ter recorde no 3x3 com os pés? Rapaz, olha, vontade não falta, né? Assim, vontade dá, mas dura que, cara, eu teria que treinar muito e não sei nem se eu conseguiria, cara, porque primeiro tem uma campanha aí, né? Que, putz, o moleque é muito fera, cara, é difícil chegar. Eu não sei se eu treinasse, mas eu sei que ele treinou muito, tá meio parado de treinar, pelo que eu sei, né? Sei que ele treinou muito, ele treinava horas por dia também, cara. Igual eu também treinei, né? Uma época bastante. E não sei, eu teria que me empenhar muito, eu não tenho esse tempo todo. E mesmo assim, cara, não sei se eu conseguiria passar o recorde dele, assim. Ele sabe mais coisa que eu também, né? Um pouquinho mais jovem que eu também, talvez isso aí ajuda, né? E sei lá, e ainda o recorde mundial, então tá mais difícil ainda, né? O cara que tem um recorde mundial, ele é fera com a mão, né? Tipo, sub-10. Eu sempre falei assim, que os caras que são bons com a mão devia fazer com o pé, né? Você pega aí os caras tipo Pedro Roque, Day Kick, se eles se empenhassem, eles iriam bem, cara, porque eles sabem muito mais algoritmo, assim, e com o pé você faz
mais um pouco mais lento, você tem um look ahead bem melhor, tipo o OH, né? O OH, o look ahead é bem melhor, né? Então, essa galera fica muito, é difícil pegar esses caras, cara. Acho que não vou bater mais recorde não, gente. Não espera não. Quinta, quais são os seus objetivos para 2017 no cubo? Boa. 2017, olha, fala a verdade, eu não tô treinando muita coisa não, cara. A última coisa que eu andei treinando é o 4x4, né? Andei melhorando meus tempos bastante aí. Gostaria muito de fazer um sub-1 aí no 4x4 para ter lá no meu perfil. E depois, se eu melhorar o 4x4, eu não sei qual que é o próximo. Eu pretendia treinar um 6x6 e 7x7. Faz muito tempo que eu não treino assim, meu tempo ainda está muito alto. Mas também está difícil ir num campeonato que tem isso daí também, então não sei. Isso de cubo, né? Mas o que eu gostaria assim é que esse ano eu conseguisse ir nos campeonatos em lugares que nunca teve, né? Eu sei que tem vários lugares que ainda não tivemos campeonato, tipo Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um estado que não é, né, tão afastado aí e nunca teve campeonato, né? Mato Grosso até começou aí no ano passado, aí tivemos 2, mas o Mato Grosso do Sul nunca teve. Nunca teve, por exemplo, em Belém, né, que eu moro pertinho aqui, não teve ainda. Nunca teve no Piauí. Tem vários, Alagoas nunca teve, Recife nunca teve. Pô, Recife tem tanta gente que monta lá e nunca teve, sabe? Enfim, cara, tem vários aí que acho que precisa ter, né? Que tem gente que mora nesses lugares aí, não consegue viajar muito longe e não teve ainda. Mas precisamos que as pessoas organizem campeonatos, né, gente? Para os delegados virem lá e ter um campeonato oficial. A minha meta é isso aí, ir em umas cidades que onde nunca teve. Sexta, nesses 10 anos de WCA no Brasil, você acha que o seu cubo, ou melhor, você acha que o cubo mais se desenvolveu muito? Pergunta difícil, hein? O cubo mágico, agora não sei se quer dizer o cubo, o brinquedo mesmo, né? Ou o resto, assim. O cubo mesmo se desenvolveu muito, né? Na época que eu comecei, tinha o Rubik. Fora o Rubik, já tinha um daqui a gente chama de DIY, né? Que é aquele que você consegue regular os parafusos, que era um cubo tipo A. Na verdade, o tipo A, ele era o Rubik. O desenho das peças era exatamente o mesmo, só que você conseguia regular os parafusos. Era a única diferença. É tipo o Rubik novo aí, né? É isso. Não dava nada, né? Mas hoje em dia os cubos são bem melhor, não tem nem comparação, né? Eu tenho o tipo A que eu uso para fazer com os pés até hoje. O cubo tem aí uns 10 anos, né? E você pega ele para fazer com a mão e pega outro, não tem comparação, né? O corta-quina que a gente chama, né? Você não precisa terminar um movimento para já fazer outro, aí nossa, é bem melhor. Os giros são, nossa, tem comparação, o cubo melhorou muito. Agora, se você está querendo dizer se o cubo mágico assim, tipo, né? Todas as coisas ligadas ao cubo, né? Melhoraram assim nesses 10 anos? Melhorou muito, né? Tipo, no primeiro ano teve um campeonato, no segundo ano teve um campeonato. Aí no terceiro, 2007, né, teve um, 2008 teve um, aí 2009, 2010, 2011, teve 4 campeonatos por ano, né? Aí 2012 que tiveram 12 campeonatos e aí começou a aumentar, né? O ano passado, 2016, teve 35 campeonatos, então tem comparação, né? Tá melhorando muito. O Brasil está aí, hoje acho que é o 4º país em número de competidores no mundo, né? Muita gente já competiu, muita gente já aprendeu a montar o cubo. Na época tinha o site do Pedro que ensinava a montar, depois o Renan também fez o site, eu fiz um site. Agora hoje você procura, tem um monte de material em português, um monte de site, um monte de canal de cubo com vídeo. Hoje só não aprende quem não quer, né? Se você quiser aprender, você aprende, né? Então acho que isso melhorou muito. Sétima pergunta. O que poderia melhorar nos campeonatos no Brasil? Que poderia melhorar? Olha, a primeira coisa que tem que melhorar nos campeonatos é embaralhadores, gente. É o mais sofrível. É a questão do embaralhador. Vários campeonatos que eu chego lá, agora vamos fazer o square. Quem sabe embaralhar o square? Aí tem eu e o outro cara que é bom no square, por exemplo. E aí não tem como, né, a gente fazer, né? Porque tem 2 pessoas para embaralhar, e tem 6 competidores, mas os caras competem, mas não sabem embaralhar.
e precisa ter gente para embaralhar. Então acho que mais pessoas tinham que aprender a embaralhar, não só o 3x3, 2x2, né, e 4x4 que são mais fáceis. Tinha que aprender os outros, principalmente Square Clock, né, que ninguém sabe. O Mega Minx é mais fácil que o 3x3, só tem 3 movimentos no Mega Minx, né? Os 3x3 tem 6. O Mega Minx é mais fácil, as pessoas não aprendem, né? O Square realmente é um pouquinho mais complicado assim, você se perde fácil, mas também não é uma coisa de outro mundo. Tá? Uma pessoa que aprende a resolver o cubo vai falar que não consegue aprender a embaralhar, não é possível. Então acho que as pessoas tinham que melhorar isso, o pessoal aprender a embaralhar. Segunda coisa, aí embaralhador é um negócio que não tem, né? Segunda coisa é juiz. Juiz tem, mas os juízes não são bons, tá? A gente coloca todo mundo para ficar de juiz, para o pessoal aprender, mas era melhor que as pessoas já soubessem mais quando elas chegassem no campeonato, porque tem um regulamento, né? O pessoal não lê as regras. O regulamento fala tudo que o juiz tem que fazer, mas as pessoas não lêem, então chega no campeonato, não sabe quais são as penalidades, não sabe quase nada. A pessoa chega lá na inspeção, fala 10 segundos, não fala 8 e 12, por exemplo. Aí não sabe se tem que dar mais 2, não sabe se é DNF, nem olha o cubo, não presta atenção se o competidor está batendo com a mão direitinho, que não pode bater com a mão assim. Não, eles não sabem nada, então tem que melhorar a parte de juízo, isso atrapalha muito. Na verdade, o delegado tem que ficar olhando para tudo no campeonato e não dá conta. Acaba passando coisas assim que a gente não percebe, não tem como a gente olhar tudo, né? Então, embaralhador, juiz, que mais dá para melhorar? Acho que é isso, cara. Se melhorar isso aí já tá ótimo. 8ª pergunta. Referências no mundo do cubo. Referências. Cara, quando eu comecei a montar, aí não conhecia muita gente e tal, procurei umas coisas, aí comecei a montar com o pé, gostei, comecei a treinar, e aí o recordista mundial na época era o Ansi Van Hala. O cara era um fera, ele era muito, assim, muito mais rápido que os outros, né? Tipo, ele fazia a média de 40 segundos, o segundo fazia 50, sabe? Assim, 10 segundos era muito longe mesmo. Hoje você vê que os tempos estão até mais pertinho, né? Mas... Ícaro, vamos continuar aí que minha câmera acabou o tempo aí. Fica atento, Ícaro. 8ª pergunta. Referências no cubo mágico. Referência. Quando eu aprendi a montar o cubo, eu não conhecia muita gente. Assim, que eu aprendi num site que estavam as coisas escritas, não sei nem quem escreveu aquilo. Treinava meio sozinho e tal, né? Não conhecia ninguém que montava. Demorei um pouco para encontrar mais gente. E aí eu aprendi, eu fiquei curioso de montar com o pé, assim, descobri que tinha no campeonato. Aí eu fui ver como é que era mesmo, que os caras punham o cubo no chão para montar, né? Aí comecei a treinar, achei legal. E aí eu fui ver quem que eram os caras do pé, assim, né? Que montavam com o pé. Tinha poucos no mundo, assim, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no campeonato, eu resolvi em 2 minutos, fiquei em 15º do mundo, sabe? Assim, tinha muito pouca gente mesmo que montava, acho que não tinha 100 pessoas na época. E aí eu vi lá na época que quem que era o cara bom era o Ansi Van Hala. O cara era muito mais rápido que o resto da galera, ele tava sempre na frente, assim, pelo menos uns 10 segundos do segundo colocado, sabe? O bicho era muito fera, cara. Você via ele no campeonato mundial, você fala, cara, não é possível, cara, muito rápido. Eu mandando 2 minutos, o cara fazia em 50 segundos, sabe? Caramba, daí eu treinava, porque eu falava, meu, esse maluco faz em 40 segundos, eu vou chegar lá, sabe? Então o cara consegue, eu também consigo. E foi tipo, eu sabia que era possível, né? Então eu treinava pra conseguir chegar, né? Nossa, eu nunca cheguei, cara. Teve uma época que eu fui o segundo do mundo, ainda só perdia pra ele, mas... Foi difícil, cara. Eu lembro que tem uma época que a gente postava recordes não oficiais naquele speed cubing também, né? E uma época eu tinha uma média não oficial mais rápida que a dele, assim, sabe? Mas no campeonato nunca passei ele, né? Pra você ter uma ideia, o cara parou de competir, assim, depois ele parou de competir com o pé, né? Continuou competindo com a mão, ele fazia muito com uma mão, que ele era muito bom. Os algoritmos do pé e de uma mão são muito parecidos também, né? São bons igual, assim, o mesmo algoritmo que você usa para uma mão você pode usar com o pé, que é bom. E ele era bom nos dois, assim, aí ele parou, acho que ele cansou do pé. E depois que ele parou de competir com o pé, eu demorei tipo uns 2 anos para passar o tempo dele. Demorei muito tempo, eu lembro quando eu falei, nossa, passei o Ansi, sabe? Caramba, finalmente. Ah, muito fé. Então ele é uma pessoa que eu lembro muito assim do cubo.
E outra pessoa que eu lembro foi no primeiro campeonato que eu fui, foi do Brasil, né? 2007, o primeiro campeonato do Brasil mesmo. O segundo campeonato, quando teve no Brasil, eu não tava aqui, eu tava morando na Itália, morei um tempinho na Itália, assim, né? E nessa época, na mesma época, eu fui no campeonato na Itália. E aí eu conheci um holandês, Tom Denenbroek. Não sei como é que fala direito o nome dele, mas é Tom Denenbroek. E é da Holanda, né? É um senhorzinho, cara. Você tem que ver a foto dele no perfil da WCA, cara. Ele era delegado, né, no campeonato lá. E eu achei muito legal. Ele, cara, ele tinha ido no primeiro campeonato, que eu acho que já era WCA, né, que era 2003. Não foi o primeiro, né? O primeiro foi em 82, né, que teve o primeiro campeonato mundial de clube, assim, que todo mundo conhece. Mas o segundo foi em 2003. E ele já foi nesse campeonato, cara, e ele vai até hoje. Em 2017 ele já foi num campeonato lá, pra você ter uma ideia, sabe? Você vê a foto dele, cabelinho branco, assim, velhinho, cara, e ele é delegado e ele vai direto. E eu lembro dele no campeonato, e o bicho fazendo tudo, embaralhando, aí ele competia, era rápido, meu. Aí ele deu um pop, deu um dó, sabe, o tiozinho lá, e dá um pop, todo mundo querendo ajudar, né? Sei lá, eu achei muito da hora, assim, eu queria ficar velhinho e continuar nos campeonatos assim, igual ele, sabe? Eu gosto desse cara aí. Ah, são essas duas pessoas, assim. Tem mais um monte de gente, né, que eu lembro, assim, da época que eu aprendi a montar, tinha os caras que eram rabo, assim, mas fica marcado, assim, na minha cabeça, que ficou essas duas pessoas aí. Não é pergunta. Bom, acho que não é uma pergunta, porque não tem interrogação e eu acho que é um pedido. Mensagem especial para o canal. Ah, bom, queria dar os parabéns aí pro Igor na iniciativa do canal aí, né? Tô gostando, tá postando várias coisas, fazendo entrevista com várias pessoas aí que eu já fiquei sabendo, né? E eu acho muito importante isso daí, cara, né? Não só o Igor, assim, todo mundo que puder fazer, né? Porque a gente que monta cubo, que conhece os outros que montam, né? Aí, não sei, eu pelo menos tinha uma época assim que eu tinha a impressão que todo mundo já sabia de cubo, né? Cara, praticamente ninguém sabe montar o cubo ainda, né? Tem muita gente que nem sabe que é possível montar o cubo. Eu já fui chamado para dar palestra, assim, ou fazer apresentações, né, em eventos, em empresas. Pra toda vez que eu chego lá, a galera fica assim, nossa, nunca consegui montar. É tipo a primeira vez que eles estão vendo alguém montar o cubo, sabe? Até hoje a galera não sabe. A gente tem uma impressão errada porque a gente vive no meio da galera, assim, né? Mas o pessoal não conhece. Então, eu gosto que tenha muito material para cada vez mais pessoas saberem que dá para aprender a montar, porque eu sei que tem muita gente que gostaria de aprender, né? Que tem jeito até, que é capaz de virar um competidor e começar a ir sempre nos campeonatos, aí, porque vai gostar. Mas a pessoa nem sabe que é possível, porque você fica tentando sozinho e não consegue, né? Então eu gosto muito quando a pessoa abre um canal, assim, se dedica, né? Igual você tá fazendo aí, colocando material, né? Pra trazer mais gente aí, espalhar a nossa brincadeira aí por aí, né? É isso aí, cara. Continua aí e boa sorte no seu canal. Ah! E obrigado aí pela entrevista, né? Espero que dê certo as outras aí. E queria deixar aí pro pessoal um abraço. Ele vai cortar tudo lá. Oi, Ica. Sou eu que vi as perguntas, tá ligado? Abraço, cara.